A maioria das substâncias diferentes da água são muito mais densas em forma sólida que em forma líquida. O ácido acético glacial é um bom exemplo. Temos aqui uma amostra na forma sólida e, nestes recipientes, amostras em forma líquida. Como podem ver, o ácido acético glacial sólido reage de forma diferente da água. É assim que os chamados compostos normais reagem. E se a água não fosse tão rebelde, as consequências seriam catastróficas. Se a água reagisse como a maioria das substâncias, se a água congelada fosse mais densa que a forma líquida, então todo ano, quando um lago se congelasse, ele só congelaria embaixo da superfície. O gelo iria para o fundo do lago e começaria a crescer de baixo para cima e não de cima para baixo. Toda a forma de vida do lago morreria, porque ele não teria mais água líquida. Nada sobreviveria. Portanto, o fato de o gelo ser menos denso que a água líquida permite que a vida continue mesmo que a temperatura mude e fique frio no inverno. O que é responsável por essa excentricidade da água? No nível molecular, ela é eletricamente assimétrica. A molécula de H2O parece as orelhas do Mickey Mouse, com uma carga ligeiramente negativa perto do átomo de oxigênio e uma ligeiramente positiva perto do átomo de hidrogênio. Praticamente nada tem esse grande átomo com carga negativa com dois pequenos átomos com carga positiva. É o que chamamos de polar. Ele se alinha de certas maneiras. Quando duas moléculas de água se aproximam, elas precisam se posicionar de forma que a porção positiva de uma delas esteja direcionada para a porção negativa da outra. Essa força de atração entre as duas moléculas é o que chamamos de elo de hidrogênio, e é ele que dá à água suas propriedades tão incomuns. O elo de hidrogênio compele as moléculas de água a se agarrarem, criando outro curioso atributo da água. O aço é mais denso que a água e um objeto feito de aço não devia flutuar. Espera-se que ele afunde como este clipe de aço. No entanto, se nós colocarmos nosso clipe com cuidado sobre a superfície da água, veremos que ele flutuará. Estão vendo a marca que o clipe está fazendo na superfície da água? É porque a tensão da camada superior da água permite que a superfície haja como se fosse uma pele. Vemos essa tensão na superfície da água sempre que enchemos demais um copo. As moléculas se agarram tanto umas às outras que a água pode ultrapassar a borda. Essa tensão explica como alguns insetos conseguem andar sobre lagoas e lagos. Ela cria uma pele tão resistente nas gotas de chuva que elas parecem cair como projéteis, escavando montanhas através dos tempos. E também aumenta a capacidade da água de subir pelos sistemas capilares de plantas e árvores. Se a água não tivesse essa fabulosa propriedade tensional na superfície, as árvores seriam bem pequenas, as plantas seriam menores, a própria superfície terrestre teria outra aparência. Mas o aspecto mais significativo da água talvez seja que praticamente qualquer coisa, exceto óleo, se dissolve nela. Os biólogos teorizam que o papel da água como solvente universal permitiu que a vida começasse no ambiente líquido de nossos oceanos. Se pensarmos nos requisitos para se atingir a complexidade necessária para gerar vida, temos de pensar em quantas possibilidades seriam possíveis, ou seja, de que modo se podem combinar moléculas ou até átomos para formar moléculas que gerem mais complexidade e produzam vida. A água é o solvente perfeito para que isso aconteça. Ela tem polaridade que pode alinhar as partes em diferentes tentativas de arrumá-las para que reajam quimicamente uma à outra. E é possível fazer isso um número ilimitado de vezes, porque a água permite todo tipo de movimento.
Entre as incontáveis moléculas de água que tornam possível a vida, existem algumas rebeldes, ainda mais peculiares que as outras. Uma em cada 6.600 moléculas de água tem átomos de hidrogênio mais pesados que o normal. Em uma molécula de água normal, o núcleo do átomo de hidrogênio consiste de um único próton. O átomo de hidrogênio pesado, chamado deutério, também tem um nêutron no núcleo. O resultado é um composto chamado óxido de deutério, também conhecido como água pesada. O que é responsável por essa excentricidade da água? No nível molecular, ela é eletricamente assimétrica. A molécula de H2O parece as orelhas do Mickey Mouse, com uma carga ligeiramente negativa perto do átomo de oxigênio e uma ligeiramente positiva perto do átomo de hidrogênio. Praticamente nada tem esse grande átomo com carga negativa com dois pequenos átomos com carga positiva. É o que chamamos de polar. Ele se alinha de certas maneiras. Quando duas moléculas de água se aproximam, elas precisam se posicionar de forma que a porção positiva de uma delas esteja direcionada para a porção negativa da outra. Essa força de atração entre as duas moléculas é o que chamamos de elo de hidrogênio, e é ele que dá à água suas propriedades tão incomuns. O elo de hidrogênio compele as moléculas de água a se agarrarem, criando outro curioso atributo da água. O aço é mais denso que a água e um objeto feito de aço não devia flutuar. Espera-se que ele afunde como este clipe de aço. No entanto, se nós colocarmos nosso clipe com cuidado sobre a superfície da água, veremos que ele flutuará. Estão vendo a marca que o clipe está fazendo na superfície da água? É porque a tensão da camada superior da água permite que a superfície haja como se fosse uma pele. Vemos essa tensão na superfície da água sempre que enchemos demais um copo. As moléculas se agarram tanto umas às outras que a água pode ultrapassar a borda. Essa tensão explica como alguns insetos conseguem andar sobre lagoas e lagos. Ela cria uma pele tão resistente nas gotas de chuva que elas parecem cair como projéteis, escavando montanhas através dos tempos. E também aumenta a capacidade da água de subir pelos sistemas capilares de plantas e árvores. Se a água não tivesse essa fabulosa propriedade tensional na superfície, as árvores seriam bem pequenas, as plantas seriam menores, a própria superfície terrestre teria outra aparência. Mas o aspecto mais significativo da água talvez seja que praticamente qualquer coisa, exceto óleo, se dissolve nela. Os biólogos teorizam que o papel da água como solvente universal permitiu que a vida começasse no ambiente líquido de nossos oceanos. Se pensarmos nos requisitos para se atingir a complexidade necessária para gerar vida, Substâncias diferentes da água são muito mais densas em forma sólida que em forma líquida. O ácido acético glacial é um bom exemplo. Temos aqui uma amostra na forma sólida e nestes recipientes amostras em forma líquida. Como podem ver, o ácido acético glacial sólido reage de forma diferente da água. É assim que os chamados compostos normais reagem. E se a água não fosse tão rebelde, as consequências seriam catastróficas. se a água reagisse como a maioria das substâncias, se a água congelada fosse mais densa que a forma líquida, então todo ano, quando um lago se congelasse, ele só congelaria embaixo da superfície. O gelo iria para o fundo do lago e começaria a crescer de baixo para cima e não de cima para baixo. Toda a forma de vida do lago morreria, porque ele não teria mais água líquida. Nada sobreviveria. Portanto, o fato de o gelo ser menos denso que a água líquida permite que a vida continue mesmo que a temperatura mude e fique frio no inverno.
O que é responsável por essa excentricidade da água? No nível molecular, ela é eletricamente assimétrica. A molécula de H2O parece as orelhas do Mickey Mouse, com uma carga ligeiramente negativa perto do átomo de oxigênio e uma ligeiramente positiva perto do átomo de hidrogênio. Praticamente nada tem esse grande átomo com carga negativa com dois pequenos átomos com carga positiva. É o que chamamos de polar. Ele se alinha de certas maneiras. Quando duas moléculas de água se aproximam, elas precisam se posicionar de forma que a porção positiva de uma delas esteja direcionada para a porção negativa da outra. Essa força de atração entre as duas moléculas é o que chamamos de elo de hidrogênio, e é ele que dá à água suas propriedades tão incomuns. O elo de hidrogênio compele as moléculas de água a se agarrarem, criando outro curioso atributo da água. O aço é mais denso que a água e um objeto feito de aço não devia flutuar. Espera-se que ele afunde como este clipe de aço. No entanto, se nós colocarmos nosso clipe com cuidado sobre a superfície da água, veremos que ele flutuará. Estão vendo a marca que o clipe está fazendo na superfície da água? É porque a tensão da camada superior da água permite que a superfície haja como se fosse uma pele.